Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 238 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Jeremias, capítulos número 34 ao 36. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com seus amigos. Vamos ler os nossos capítulos de hoje? Capítulo de número 34 de Jeremias diz assim: Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Vá e diga a Zedequias, rei de Judá, que assim diz o Senhor: Eis que entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Você não escapará das mãos dele, pelo contrário, será preso e entregue nas suas mãos. Você verá o rei da Babilônia face a face, e ele falará com você pessoalmente, e você será levado para a Babilônia. No entanto, ouça a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a respeito de você. Você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. Queimarão perfumes em sua honra, como queimaram em honra aos seus pais, os reis que o precederam. Tá certo? E eles o prantearão, dizendo: Ai, Senhor, pois sou eu quem está dizendo isto, diz o Senhor. O profeta Jeremias falou todas essas palavras a Zedequias, o rei de Judá, em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém e contra as cidades de Judá, que ainda restavam, a saber, Laquis e Azecá, porque todas as cidades fortificadas de Judá só essas havia ficado. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém, para lhes apregoar liberdade, que cada um libertasse os seus escravos hebreus, que cada um libertasse as suas escravas hebreias, de maneira que ninguém tivesse como escravo um judeu, seu compatriota. Todas as autoridades e todo o povo que havia entrado na aliança obedeceram, libertando cada um os seus escravos e cada um as suas escravas, de maneira que já não os retiveram como escravos, obedeceram e os despediram. Mas depois mudaram de ideia e fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado, e os sujeitaram outra vez à escravidão. A palavra do Senhor veio a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz uma aliança com os pais de vocês, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos, cada um deve libertar seu compatriota hebreu que tiver sido vendido a você como escravo, depois que ele o tiver servido durante 6 anos, que você lhe dará a liberdade. Mas os pais de vocês não me deram ouvidos nem atenderam. Há pouco vocês tinham voltado a fazer o que é reto aos meus olhos, pregando a liberdade, cada um ao seu próximo. Vocês tinham feito uma aliança diante de mim, no templo que se chama pelo meu nome. Mas agora vocês mudaram de ideia e profanaram meu nome, pois fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado conforme a vontade deles, e os sujeitaram a outra vez à escravidão. Portanto, assim diz o Senhor: Vocês não me deram ouvidos e não apregoaram liberdade, cada um a seu compatriota e cada um ao seu próximo. Por isso, eis que eu apregou liberdade para você, diz o Senhor, liberdade para a espada, para a peste e para a fome. Farei de vocês um objeto de espanto para todos os reinos da terra. Farei com que os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança e fizeram diante de mim o mesmo que eles fizeram com o bezerro, que cortaram no meio para passarem entre as duas partes. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes, todo o povo da terra, esses que passaram entre as duas partes do bezerro,
eu os entregarei nas mãos de seus inimigos e na mão dos que procuram tirar-lhe a vida. Os cadáveres deles servirão de alimento às aves dos céus e os animais selvagens. Quanto a Zedequias, o rei de Judá, e os seus oficiais, eu os entregarei nas mãos de seus inimigos e na mão dos que procuram tirar-lhe a vida, nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, que já se retirou de você. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar a esta cidade. Eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Farei com que a cidade de Judá fiquem em ruínas e sem moradores. Capítulo de número 35 agora. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor e a uma das câmaras e ofereça-lhes vinho para beber. Então fui falar com Jezanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, com os irmãos dele, com todos os filhos dele e com toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Esta câmara ficava junto à câmara dos oficiais, e sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda da porta. Então pus jarras cheias de vinhos e copos diante dos filhos da casa dos recabitas e disse: bebam. Mas eles disseram: não bebemos vinhos, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem nem possuam vinhas. Morem a vida inteira em tendas para que vocês vivam muitos dias sobre a terra, que são estrangeiros. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para morar. Não temos vinhas, nem campo, nem plantações. Temos morado em tendas e assim temos obedecido e feito tudo que o nosso pai Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a marchar contra esta terra, dissemos: venham, vamos nos refugiar em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem à ordem de seu pai. A mim, porém, eu tenho falado a vocês sempre de novo. Vocês não obedecem. Sempre de novo eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho, corrijam suas ações, não sigam outros deuses para servi-lo, e assim vocês ficarão na terra que dei a vocês e aos seus pais. Mas vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes deu, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, porque lhes falei e eles não me obedeceram. Chamei e eles não responderam. E a casa dos recabitas, Jeremias disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que ele lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará em Jonadab, filho de Recabe, um descendente, homem para me servir. E agora, nosso último capítulo, capítulo de número 36. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá,
esta palavra do Senhor veio a Jeremias. Pegue um rolo, um livro, e escreva nele todas as palavras que falei a você contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que comecei a falar com você, nos dias de Josias até hoje. Talvez os da casa de Judá ouçam todo o mal que eu estou planejando fazer-lhes, e venha a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu um rolo, segundo o que Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia revelado. Então Jeremias deu a seguinte ordem a Baruque: Eu estou preso, não posso entrar na casa do Senhor. Vá você até lá, e do rolo que você escreveu, segundo o que eu ditei, leia em voz alta todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum. Leia também diante de todos os que Judá, que vêm em sua cidade. Pode ser que as humildes súplicas deles sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho. Porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Baruque, filho de Nerias, fez tudo o que o profeta Jeremias lhe havia ordenado. E na casa do Senhor leu as palavras do Senhor que estava naquele livro. No 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, apregoaram jejum diante do Senhor e todo o povo em Jerusalém, e a todo o povo que vinha das cidades de Judá e Jerusalém. Então, diante de todo o povo da casa do Senhor, da câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, Baruque leu as palavras de Jeremias que estavam naquele livro. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor que estavam naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão. Eis que todas as autoridades estavam ali assentadas. O escrivão Eliasama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todas as outras autoridades. Micaías anunciou-lhes todas as palavras que tinham ouvido quando Baruque leu o livro diante do povo. Então todas as autoridades mandaram Jeudi, filho de Netanaías, filho de Selamaías, filho de Cusi, dizer a Baruque: pegue aquele rolo que você leu diante do povo e venha para cá. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Então disseram a ele: por favor, sente-se e leia este rolo para nós. E Baruque leu diante deles. Quando as autoridades ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizados e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas essas palavras. E perguntaram a Baruque: diga-nos, por favor, como é que você escreveu todas essas palavras? Foi o profeta que ditou? Baruque respondeu: ele pessoalmente ditou todas estas palavras, e eu as escrevi com tinta neste rolo. Então as autoridades disseram a Baruque: vá esconder-se e leve Jeremias com você, que ninguém saiba onde vocês estão. Depois de terem depositado o rolo na câmara do escrivão Eliasama, as autoridades foram ao átrio do palácio real e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então o rei mandou que Jeudi fosse buscar o rolo. Jeudi pegou o rolo na câmara do escrivão Eliasama e o leu diante do rei e todas as autoridades que estavam com ele. O rei estava sentado em seus aposentos no inverno, pelo 9º mês do ano. Diante dele estava um braseiro aceso. Sempre que Jeudi terminava a leitura de 3 ou 4 colunas do rolo, o rei a cortava com um canivete de escrivão e lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumisse no fogo que estava no braseiro.
Ninguém ficou com medo e ninguém rasgou as suas roupas, nem o rei, nem nenhum dos servos que ouviram todas aquelas palavras. Por mais que Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Pelo contrário, o rei ordenou a Jeramael, filho de Emeleque, e Seraías, filho de Asriel, e Selamias, filho de Abdel, que prendesse Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Depois que o rei havia queimado o rolo com as palavras ditadas por Jeremias, escrito por Baruque, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, diga que assim diz o Senhor: você queimou aquele rolo e perguntou por que Jeremias escreveu nele que certamente virá o rei da Babilônia, destruiria essa terra e acabaria com as pessoas e os animais. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor no dia e à geada da noite. Eu o castigarei, bem como a sua descendência e os seus servos, por causa da iniquidade deles. Sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre o povo de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, sem que me ouvisse. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, conforme Jeremias ia ditando, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, havia queimado, e ainda se acrescentaram a ela muitas palavras semelhantes. E é isso, essa é a nossa leitura de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou mais interessante de tudo que a gente leu. Um beijo da Sá e até amanhã!